E aí, pessoal, o planejamento do Grêmio para os meninos de São Paulo. O que fica da Taça São Paulo? Alguém se destacou? Como colocar no grupo de jogadores? O Grêmio se preocupa no planejamento de Alberto Guerra nessa renovação. E nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora nós vamos falar de investimento e do mercado bilionário de minérios, uma dica da Golden Brasil. Você está com dificuldade nos investimentos de poupança, CDBs? Você tem o mercado de minérios como opção. A Golden Brasil oferece contratos de minérios para você conhecer e você ter rendimentos todos os meses. Converse com os consultores da Golden Brasil através do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Entenda mais sobre o mercado de minérios e faça esses investimentos. Se você está preocupado com isso, converse e conheça. Golden Brasil é a solução e ele tem um recado legal para você. Então converse com eles e entenda mais do mercado de minérios. Gente, categoria de base. Alberto Guerra sabe da necessidade do Grêmio em revelar jogadores e vender jogadores. Alberto Guerra sabe também que o Grêmio enfrentou na última temporada uma escassez completa de revelação. O Grêmio praticamente extinguiu uma geração. O Grêmio que colocou jogadores na base ou da base e não conseguiu revelar porque o ambiente do clube não permitiu. O Grêmio tem a figura de Bitelo apenas, talvez os goleiros. Fora isso, não tem ninguém. O Grêmio se sustentou nos últimos anos e até na campanha Alberto Guerra usava e dizia o seguinte: o Grêmio fez uma SAF da base, porque o Grêmio vendeu muito e agregou muito dinheiro à sua estrutura. E sabe que sem essa roda girando, as coisas não vão funcionar. Todos que conhecem o ambiente do Grêmio sabem da necessidade de se ter jovens jogadores e sempre no mercado de ponta podendo fazer grandes vendas. As últimas do Grêmio, ou a última, foi o Wanderson. Depois disso, o Grêmio viveu, mas aquele lá pode ser revendido, aquele pode ser revendido, as coisas não aconteceram e o Grêmio não agregou. E o Grêmio precisa recomeçar rapidamente essa estrutura. A Taça São Paulo terminou para o Grêmio no último sábado. Antes da competição, nós tínhamos uma ideia de aproveitamento de jogadores oriundos da Taça no profissional. Certa vez eu conversei com um alto dirigente do escalão do Grêmio que disse: temos sim o planejamento de 2 ou 3 nomes agregarem ao nosso trabalho para isso. Lembrando que o Grêmio não tem mais o time sub-23. Alguns desses meninos a grande maioria pode permanecer mais um ano no sub-20, mas alguns deles vão começar a buscar outros caminhos se não tiverem espaço no time principal do Grêmio. O Grêmio hoje tem um grupo cheio. Tem 37 jogadores no time principal. Nós sabemos que o futebol profissional se faz com 30, 32. Então já tem 5 que precisam sair. E aqui tu já começa a ter um número de jogadores que diz o seguinte: e aí, vão me usar ou não? O que nós podemos tirar desse ambiente aqui para poder valorizar e a roda voltar a girar? Essa é a pergunta. Não é muito bonito a gente ficar falando em reforço, sem esse planejamento aqui. Ali na frente isso estoura. Então nós precisamos disso aqui. Quem se destacou não foram poucos os jogadores que tiveram, pela análise de muitas pessoas, um bom aproveitamento na taça. Mila, o volante é o primeiro que eu começo. A defesa, me parece que por ordem da organização do Grêmio hoje, está um pouco para trás. Se esperava que o Cristiano pudesse ter espaço, o Cristiano vai ter mais um ano de júnior e vai, assim como o lateral esquerdo, também vai ter mais um ano de júnior, os zagueiros vão ser avaliados. Mas no meio-campo, Mila
por ser primeiro homem, por ser um cara que mostrou muita garra no ambiente, foi olhado e teve uma nota positiva. Tem espaço no profissional? Me parece que agora não, por causa do número de volantes que o Grêmio tem. O Grêmio que vai jogar no 2-3-1 mais uma vez, e esse 2-3-1 indica aí 6 volantes, talvez 7, e ele não tem espaço esse ano para ele precisa jogar. Então, tem isso. Iago foi o que mais impressionou pelas perguntas que eu fiz. Um volante de área a área, um volante que fez gols na competição, fez 2 gols, sendo que os gols, e eu falo dos gols na fase de matas já, foram gols, um entrando na área, na marca do pênalti concluindo, o outro batendo firme, com qualidade da entrada da área, marcando, jogando de área a área, dando uma taxa de contribuição, correu mais de 10 quilômetros as partidas, e sai muito bem o Iago. É jovem ainda, tem 18 anos, pode jogar mais um ano de júnior tranquilamente, mas sai com uma nota muito boa desse processo. Outro que também foi valorizado pela característica e pelo espaço do campo, e aqui um jogador que pode, de acordo com a evolução, ser utilizado agora é Rubens. Pé esquerdo, joga pelo lado direito, é uma posição que o Grêmio precisa, que o Grêmio está enfrentando dificuldades, compõe como meia por dentro, tem habilidade, é baixo, rápido, vai no fundo, ganhou muitos pontos o Rubens. Também se precisa dizer que Zinho, na mesma linha, um jogador de característica do Ferreira, de condução e jogo curto e drible, boa capacidade técnica, foi um dos principais nomes do Grêmio na competição e também pode, de acordo com uma ou outra contratação que não acerte, aparecer para treinamentos e para utilização ainda no regional. Iago, Rubens e Zinho. Cauã Kelvin, se esperava muito dele na competição, ele acabou fazendo uma competição menor do que no ano passado, mas todos sabem do seu talento, da bola parada, da sua qualidade, é jogador do Grêmio, agora vai fazer o processo de renovação dele. Acho que no profissional talvez não seja num primeiro momento o jogador, até pela idade dele, mas também é um jogador que é visto com ótimos olhos pelo Grêmio, e o Grêmio vai saber valorizá-lo, e a gente espera apenas que ele renove agora o contrato rapidamente, para que se tenha também tranquilidade. Por fim, Pedro Clemente. Saiu muito bem da competição, Pedro, fez gols, foi forte, foi vigoroso. O Grêmio tem 2 centroavantes no grupo, de características semelhantes, é verdade, mas tem 2, e talvez o Pedro também seja utilizado agora pela forma como o grupo coloca, e o Grêmio teria espaço para ele para começar a fazer essa roda girar. Se eu fosse apostar, eu diria que o Iago tem boa chance, apesar de ter muitos jogadores no setor dele. Rubens tem muito mais chance, assim como o Zinho e o Pedro Clemente. Me parece que é por aí a construção dessa Taça São Paulo, e principalmente do plano do Grêmio em recuperar algumas coisas, em fazer com que algumas coisas voltem a girar. O Grêmio precisa desse modelo para começar a fazer tudo andar novamente. Não adianta a gente parar no grupo que vai jogar. Nós temos que ter essa integração e essa roda, porque senão vai parar ali na frente. E não tem espaço para parar. Pelo contrário, o Grêmio precisa demais dessas questões, precisa demais dessas evoluções, e o plano do Grêmio, sim, abraça esses jogadores. Me parece que é por aí a avaliação. Se vocês têm uma opinião diferente, por favor, mas o que se pensa dentro das pessoas que eu conversei foi exatamente esse ponto aqui. O Grêmio vai precisar disso, e os nomes estão bem postos por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.